Vamos ler Gálatas 5:1, que a palavra do Senhor diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis novamente a um jugo de escravidão. Amém? Somente eu só quero deixar esse versículo. Podemos nos sentar, em nome de Jesus. Hoje é quinta-feira, um dia que nós dizemos que é um grande culto de libertação. Todos os dias, todos os cultos são de louvor, de adoração, de libertação, de cura. O culto é completo. A gente nomeia por uma questão de, esse é um culto mais voltado, a palavra vai ser mais voltada para isso, né? O mover, ou normalmente até, as coisas vão ser mais voltadas para uma libertação. Mas todos eles estão juntos. A gente não pode fazer uma coisa em detrimento da outra. Não existe a gente adorar, não existe a gente buscar uma libertação sem começar com uma adoração. Primeiro a gente começa, a palavra do Senhor diz isso, quando o gadareno, ele num vislumbre, né, num segundo ali de lucidez que ele teve, daquele endemoniamento total que ele estava, porque sempre que eu leio essa palavra, e que eu vejo ali toda a história dele, né, o que ele passava, um demônio é uma das coisas piores que tem da Bíblia para dizer, tanto que diz que ele vivia naquela condição. E a palavra é muito clara quando ela diz assim, então num vislumbre, num momentinho, num raro momento, ele, livre daquilo ali, ele adorou ao Senhor Jesus. Já tinha o propósito, já tinha o projeto, veio e trouxe uma libertação total, e aquele homem ali, ele quis até seguir Jesus, mas Jesus falou assim, não, volta lá para a tua cidade, e ali ele foi testemunho, e quando as pessoas viram, falaram, poxa, se tem alguém que faz isso, então e ali ele foi um missionário ali naquele lugar. O Senhor não permitiu que ele o acompanhasse, mas enviou ele para que pudesse alcançar outros, cumprindo o que ele diz lá em Marcos, né, quando ele vai ressuscitar. Ide por todo mundo e pregai o evangelho em meu nome, vai fazer isso, vai expulsar demônio, vai curar os enfermos, vai fazer todas as coisas. Amém? Ali quando aquele moço recebeu aquela libertação, foi algo tão profundo, tão tremendo, foi uma manifestação tão grande, que a vida dele já manifestava, já falava de quem era, já pregava Jesus sem palavras nenhuma, só de ver que, nossa, esse era aquele camarada que fazia isso, hoje é isso, hoje ele é esse. É o carinha às vezes da tua rua, o homem da tua rua, uma pessoa que você conhece, que batia em todo mundo, que fazia tantas coisas, e de repente ele se encontra com Jesus e tem uma transformação tremenda. A mulher que às vezes, né, se prostituía de todas as formas, e de repente ela se encontra com Jesus, tem uma transformação. É a vida de todo mundo, minha irmã, é a vida de todo mundo. Na minha vida, na tua vida, o dia que nós conhecemos Jesus, que a gente teve uma transformação, de alguma forma, alguém virou e falou alguma coisa, por menor que fosse, poxa, mudou a tua vida. Eu sei que falaram assim a meu respeito, e é interessante, coisas às vezes até assim, eu lembro que tinha um colega do banco que virou e falou assim, nossa, você está falando até melhor, você está com um vocabulário muito mais amplo que você tinha. Por quê? A leitura bíblica proporciona isso para a gente. Jesus na nossa vida traz muito mais do que nós imaginamos. E a palavra do Senhor diz isso, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis novamente a um jugo de escravidão. Aqui Paulo estava falando para os Gálatas, a respeito deles não voltarem a rudimentos anteriores, não se sujeitarem a novas práticas, a novos ensinos. Aqui ele estava dando uma instrução, né? O Espírito Santo através de Paulo dando uma instrução para eles no natural. Mas eu quero trazer isso não para ali, olha, não entra de novo naquela situação lá de, você vai fazer isso, vai seguir aquilo, vai falar com fulano, vai falando com ciclano, não vou usar no natural, vou trazer para outra parte, a parte que eu e você podemos trabalhar, depende da gente, a gente não vai servir a outra coisa, mas sim o que?
para a liberdade. O Senhor, quando nos chamou, Ele chamou para que a gente tenha uma liberdade tão grande nele, tão tremenda nele. Não é uma liberdade da gente fazer o que a gente quer, da forma que a gente bem entende, segundo o que vai na nossa cabeça. Não é isso, porque inclusive a palavra do Senhor diz lá em Pedro, 1 Pedro 2,16, já que sois livres, não useis a liberdade como pretexto para o mal, mas vivei como servos de Deus. Então não é falando quanto a então eu posso fazer o que eu quiser, já estou livre em Cristo Jesus, o que eu fizer não vai mudar minha condição, meu status de salvo, meu status de filho de Deus não vai mudar, não é isso. Mas uma vez livres, nós podemos sim, quando Jesus nos chama para essa liberdade, a gente pode ser livre do peso da enfermidade, do peso do pecado, do peso da tentação, porque a tentação não pode mais nos vencer. A hora que começa, a hora que dá um sinalzinho lá na vida da gente, dá, para todo mundo dar. Nós temos sinal verde, temos sinal amarelinho, temos sinal vermelhinho. Tem o verde que olha o Espírito Santo, está tudo bem, eu posso ir por aqui. Agora tem umzinho que a gente já sente que tem, você vai, mas você sabe que aquilo ali não está muito legal. Então é a hora de quê? Deixa eu me submeter à palavra do Senhor, deixa eu entrar numa oração, deixa eu entrar numa adoração, deixa eu vigiar mais do que eu já estava vigiando, ir ali, está ali com aquele fulano, está ali com aquele ciclano. Eu ainda comentava isso, né, com o nosso sobrinho que teve na nossa casa, e ontem nós conversávamos ainda, e eu comentava isso com ele. Hoje a pressão que nós sofremos de tentações, principalmente os jovens, as pessoas mais novas, as que trabalham, as que estudam, as que têm muito relacionamento fora de quem é cristão, porque, por exemplo, para mim, eu posso dizer que eu só me relaciono com quem é cristão. Eu não tenho contato com outras pessoas que não sejam cristãs. Eu não trabalho mais, já não estou mais, né, em épocas de trabalho. Tem as pessoas lá do prédio, mas não são pessoas que eu converso como eu conversava quando eu trabalhava e como vocês conversam hoje, porque estudam, porque trabalham, porque têm um contato direto com outras pessoas, um dia inteiro, ou pelo menos metade do dia. E o que a gente tem que guardar? Tem que se guardar, tem que se precaver para a gente não ficar, não entrar, não ser direcionado por eles para outras áreas. Já que a gente não pode influenciar, que a gente não seja influenciado por eles. E isso é uma grande tentação. Isso é uma grande preocupação, é um grande cuidado que nós temos que ter. Porque a gente conversa o dia inteiro. Tem aquele colega, aquele amigo que a gente gosta tanto do trabalho. Não quer desagradar, não quer dizer ainda que o cara às vezes fale uma coisa, a colega fale outra. Mas a gente não quer desagradar aquele colega da faculdade, a gente não quer ficar muito diferente. E tantas vezes a gente consente com aquilo que nós não deveríamos consentir, quando já deveria podar já no início. Olha, nisso aqui eu já não entro, nisso aqui não, a meu ver isso aqui não é uma coisa correta. E é interessante que com o nosso comportamento de trabalho, uma vez livres, porque um dia fomos livres, um dia o Senhor nos libertou, nós temos que permanecer livres. Para a liberdade o Senhor nos chamou, mas liberdade de quê? Liberdade, sobretudo, liberdade para a gente não cair mais nas armadilhas de Satanás, sermos astutos, sermos vivos e dentro da nossa vivência, dentro das nossas condições, ali junto no nosso trabalho, vamos usar um ambiente de trabalho, de estudo, que é algo que a gente tem muito contato com pessoas, que as pessoas possam saber o que é que a gente faz e o que é que a gente não faz. A minha sobrinha estava comentando, ela é médica, ela é uma obstetra, né, uma ginecologista, e ela estava comentando que no hospital onde ela faz residência, o chefe lá chegou, chamou-a e disse: recebemos um comunicado, né, uma petição, né, um mandato judicial, vai ter que ser feito um aborto, vai ter que ser feito, eu não quero que você comente com ninguém pode saber, tal, acho que de 18 semanas, se não me engano, 16,
acho que 16 semanas, 18 semanas, dava 4 meses e alguma coisa, 4 meses, lá. E recebeu. Mandato judicial a gente não pode descumprir, não tem como. Mandato judicial é mandato judicial, não tem jeito de descumprir. E o chefe chegou, né, constrangido, porque também não era o que ele queria, mas era o que mandou fazer, e chamou, né, o médico mor, chamou e tal, mandou fazer, e ela falou assim, não, aliás, mandou fazer não, minto. Falou assim, eu quero que você estude esse caso, foi isso que ele falou, estude esse caso, quero que você tome conhecimento, estude esse caso, mas não faça comentário com ninguém, só você vai saber. E ela falou que ele já começou, né, e o Espírito Santo já incomodou ela, vai falar para eu fazer esse negócio, eu vou estudar e vai falar para eu fazer, o que eu vou falar, porque fazer eu não vou, o que eu vou falar? O que eu vou falar? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E ela falou que foi, estudou, passou para ele, mas ali orando, pedindo a Deus, né, clamando ao Senhor que não tivesse tal. Ela falou assim, já que eu vou ter conhecimento disso, o que vai, pelo menos vai me botar para estar junto, no mínimo vai me botar para estar junto, tal. E ela ali preocupada com a situação, passou, aí daqui a pouco estavam fazendo um parto lá, alguma coisa, estavam todos eles, e mandou chamá-la rapidamente, e ela não podia sair ali, porque ela estava no meio de uma cesárea, estava no meio da cirurgia, e foi uma outra pessoa e tal. Para encurtar a história, Deus tirou ali, falou que outra pessoa fizesse, foi fazer, que outra pessoa ali fizesse, mas que ninguém comentasse com ela, olha só, virou a história toda. Não queria, não, a única pessoa que eu não quero pôr a mão é a Ana, né? Não vou falar o nome da pessoa, mas é a fulana, né? Seria a minha sobrinha. Quer dizer, o Espírito Santo conhece, e o Espírito Santo sabe aquilo que você está, o desejo do teu coração. Uma vez limpo, meu irmão, uma vez limpo, uma vez que a gente está limpo, que a gente não se suje novamente. Ainda que seja muitas das vezes para a gente perder um cargo, perder um trabalho, perder um emprego, Deus é poderoso e Ele é o dono de todas as coisas. É como a Andressa comentou aqui, como ela veio dar esse testemunho. Ele é dono de tudo, Ele sabe da minha necessidade, sabe da tua necessidade. Agora, que a gente nunca venha a pretexto de, mas eu fui obrigada porque o meu chefe falou, porque o meu professor mandou, porque o outro lá disse. Não, obedecer ao Senhor, para a liberdade que Deus nos chamou, para a liberdade. E às vezes a liberdade é cara. Aqui na terra, às vezes a liberdade é cara, ela não é barata, não. Ela não é de graça, ela não vem a gente fazendo tudo certinho. A palavra do Senhor nunca disse que o caminho seria fácil. Disse que seria o quê? Se você quer vir após mim, pegue a sua cruz, pegue aquilo que você tem que passar, pegue as situações que você tem que passar e vem me seguindo. Todavia você é livre. Todavia você é livre. Coisa boa é a gente ser livre. Coisa boa é a gente ser livre. Ser livre onde? Aqui fora, para andar, para ir, para ter liberdade, para sair para onde quiser? Maravilhoso também. Isso daí a gente não dá conta porque nós somos livres. Nós não sabemos o valor que isso tem, porque a gente tem essa liberdade de vir. Quando a gente não tem, pessoas que às vezes são impedidas de entrar no lugar que elas querem entrar, como que é triste, como que é doído você depender de um visto que você não consegue. Você busca e não consegue. Aí você vê o quê? Você tem uma liberdade limitada. E menos ainda quando você não pode nem sair, às vezes, de um lugar. Quando está presa a uma cama de enfermidade. Quando está presa a uma situação de depressão. Quando está presa a uma situação de opressão. Quando está preso numa situação de angústia, que nada para você faz sentido, que nada para você traz alegria, mas a palavra do Senhor disse que para a liberdade Jesus nos chamou. Se Ele nos chamou para a liberdade no Espírito Santo, Ele vai trabalhar e vai atuar na nossa vida, que no meio do caos, no meio da angústia, no meio da tristeza,
no meio de qualquer coisa, aleluias, o Senhor vai atuar na nossa vida e nós vamos ser livres aqui dentro, ainda que aqui fora a prisão, ainda que aqui fora todas as coisas estejam espremidas, ainda que aqui fora esse corpo mortal esteja até doente, mas se a nossa cabeça, aleluias, estiver em Cristo, se a nosso espírito estiver em Cristo, e se a nossa cabeça estiver boa, certamente, aleluias, o Senhor vai nos sustentar e vai alegrar o nosso coração, vai fazer maravilhas nas nossas vidas. Por isso que a palavra do Senhor diz isso. A palavra diz que, lá em João 8,32, que conhecereis a verdade vos libertará. Uma vez que a gente conhece, meu irmão, quem é que é o nosso Deus, quem é que é o nosso Pai, quem é que é o nosso Senhor, qual é a terra que Ele tem preparada para nossas vidas, a gente já não pode mais ficar com medo de todas as coisas. Mas nunca você fica com medo, Fátima? Fico, às vezes dá umas coisinhas ali, aí eu trabalho minha mente, trabalho meu espírito, trabalho meu coração, volto para a palavra, né? Trabalho na palavra, e aí pronto, Senhor, o Senhor fez a gente para isso, isso e isso, vai chegar o dia que vai acontecer assim, mas que o dia que acontecer isso, que seja de acordo com a tua vontade, no teu momento, porque o teu momento é perfeito, o teu momento ele é precioso, e a gente não andar ansioso com aquilo que a gente tem que, mas será que vai dar? Será que vai fazer? Será que vai acontecer? Meu irmão, presente, o próprio nome já diz, presente é presente de Deus, para a gente viver a vida do agora, viver o aqui. Lá atrás, o que passou, tem até uma frasezinha, tem até umas explicações, melhor dizendo, porque para mim isso é uma explicação, não é bem uma frase, que o passado ficou para trás, é onde traz às vezes, mas como era bom aquele tempo lá, meu pai, como que era legal, como que era bom o tempo que a gente se reunia, aquele monte de irmão naquele lugar assim. Gente, hoje nós temos outro tempo, hoje nós temos outra vivência, isso que a gente tem que ter, foi bom, mas passou, ficou lá, não volta mais. Então eu não posso ficar vivendo daquilo que foi, seja bom ou seja ruim. Se for ruim, traz peso para mim, e se for bom, eu não vou aproveitar o meu presente, porque eu vou achar que o ontem foi melhor do que o hoje. Não, o hoje é perfeito, estou aqui, estou saudável, posso andar, posso caminhar, posso comer, posso rir, posso ver as crianças crescendo, posso ver os outros casando. Quantas coisas a gente vê, e isso a gente tem que agradecer a Deus pelo dia que a gente tem hoje, e somos livres aqui dentro, ninguém ainda pode comandar a mim e a você, ninguém tem domínio sobre nós, pode ter sobre todas as coisas, menos aqui dentro de nós, dentro da nossa mente, onde a gente fala com o Espírito Santo, onde a gente se enche do poder de Deus, onde a gente, ainda que tenha alguém do nosso lado, e quando a gente tem alguma pessoa na casa da gente, é interessante que muda muito a rotina da gente. Então eu estou acostumada a orar sozinha, ter a minha casa, então eu tenho meu tempo todo ali diferente. Aí quando tem alguém, meu apartamento é pequeno, ele não é uma casa grande que eu possa, tá um lá e outro aqui, né? Aí você tem que já orar já mais baixinho, quase que inaudível, né? Quase que só para dentro. Então limita um monte de coisas da gente. Por quê? Não é igual você estar num espaço seu, estar sozinho, né? Estar ali no teu secreto ali com o Senhor, estar ali. E isso daí, mas a gente aprende uma coisa, independente de quem esteja do nosso lado, de onde nós estejamos, a gente pode sim falar com o Pai o tempo todo, independente. Se a gente está numa escola, a gente pode orar a Deus. Se a gente está num trabalho, a gente pode orar a Deus. Mas eu tenho que prestar atenção nisso aqui, gente. Se a gente tem umas habilidades que a gente desenvolve, pelo menos assim, eu não sei se foi a graça de Deus, ou se foi algo que Deus me deu, uma habilidade que Ele me deu, ou se foi a graça dEle que acontecia comigo. Eu conseguia fazer meu trabalho do banco, e conseguia estar em espírito de oração e falando com o meu Pai, juntamente, no mesmo instante que fazia as duas coisas, e trabalhava com números, trabalhava com empréstimo, não era uma coisa mecânica, não era igual uma máquina, igual uma costura, que você bota lá e vai. Mas é o que? Quando você tem sede de falar com o Pai, e posso te dizer uma coisa, foi uma época de muito mais produtiva na minha vida de oração, essa época do que é hoje, que eu tenho todo o tempo.
Eu posso orar em voz alta na minha casa o tempo todo. Porque há muita liberdade, muito tempo que a gente tem, se nós não observarmos isso aqui. Jesus me deu liberdade. Ele me deu liberdade. Nessa liberdade, eu posso gastar meu tempo bem, posso gastar meu tempo de outro jeito. E nem sempre eu gasto ele como eu deveria gastá-lo. Porque se eu gastasse, estou falando de mim, se eu gastasse meu tempo da forma que eu deveria, o tempo todo, lendo a palavra, o tempo todo ali buscando, orando, na oração, no louvor, não sei, o tempo todo ligado, que eu quero dizer no final do tempo é isso, o tempo todo ligada ali no Espírito de Deus, com certeza absoluta, a minha vida espiritual estaria muito maior, muito mais alta. Eu teria muito mais de Deus em mim do que eu tenho. Para a liberdade é que Cristo nos chamou. Mas dentro da liberdade nós devemos saber que quanto mais nós buscamos de Cristo, quanto mais nós estamos sujeitos a Ele, e essa liberdade é exatamente isso, é estar sujeito a Ele. O inimigo não pode mais nos aprisionar, ele não tem mais o poder de colocar sobre nós algo que nós tínhamos lá atrás, antes que Jesus nos chamasse, antes que conhecêssemos essa verdade que liberta, essa verdade que é o quê? De quem você é realmente para Deus, que você não é um coitado, que você não é um doente, que você não é um possesso, que você não é um ladrão, que você não é isso, que você não é aquilo que te chamaram às vezes, tantas vezes lá atrás, quando era criança, quando era moço, e muitas das vezes te chamam ainda hoje. Muitas das vezes te chamam ainda hoje. Você não é esse, mas você é o quê? Você é a coroa da criação de Deus. Você é sacerdote. Você é eleito do reino dos céus. Somos aqueles, aleluias, por quem Jesus deu a vida. O dia que a gente tem consciência de quão preciosos nós somos, meu irmão, não tem nada que possa amarrar a gente. Não tem nada que possa amarrar. E a gente ouve tantos testemunhos de pessoas que às vezes estão à beira da morte, estão lá, estão doentes, estão enfermas, uma enfermidade terrível. Você chega para visitar, você sai de lá, a pessoa te ministrou tanto que você sai de lá, você que sai fortalecido pelo que a pessoa falou com você. Você foi levar uma palavra para a pessoa, e a pessoa que te ministra, a pessoa que te fortalece. Por quê? Porque está cheia, pessoas cheias do Espírito Santo. Pessoas cheias do Espírito Santo fazem coisas que a gente só chora quando ouve. Testemunhos são muitos testemunhos que a gente sabe, que a gente conhece, e que as pessoas, quando vão chegando perto da sua morte, vocês lembram que eu sempre falei de um porteiro lá, que foi quando eu entrei, que me fez entrar na igreja, que foi aquele porteiro, que continuou porteiro muitos anos, depois foi pastor e tal. Eu nunca ouvi, ainda estava falando isso com o Marco, nosso cunhado, porque ele o conhece também, conhecia bem mais do que eu, até porque ficou bastante tempo com eles. E estava falando com ele, eu nunca vi o pastor Eli pregar, nunca conheci ele, não sei nem como que ele falava a palavra. Mas eu sei que ele pregava o amor de Cristo quando ele estava naquela portaria. Aquele amor ali, e ele continuou pregando ao longo da vida. Ao ponto de uma pessoa que não era cristã, ele conheceu essa liberdade. Ao ponto de uma pessoa que não era cristã, o dono de uma clínica, sei lá, alguma coisa por lá, foi num culto logo depois que ele faleceu tem uns 15 dias atrás talvez, foi num culto logo depois que ele faleceu, e dentro de toda a homenagem que a igreja fez para ele, ali, de todas as pessoas o que falavam, que tal, de dentro de tudo aquilo, ele mandou, no dia seguinte, ele mandou um recado para o pastor Renato, dizendo assim, olha, pode falar para a filha dele, que depois de morto, o testemunho dele falou tão forte comigo, que eu quero servir a Jesus. Gente, aqui, hoje, no dia de hoje, isso é o que eu e você podemos ser. E quantas vezes nós somos, às vezes você é para alguém que te conhece, você nem sabe o impacto que você causa na vida dela.
porque nós somos livres para termos boas atitudes, somos livres para fazermos boas escolhas, somos livres para não andarmos segundo o curso deste mundo, para não andarmos segundo os desejos da nossa carne. A nossa carne é submissa a nós, não somos nós que somos submissas a ela. A gente dá vontade, tem vontade às vezes de comer um doce, eu gosto muito de bolo, tem vontade de comer um bolo, às vezes um pedaço de bolo lá, tal. Passou aquela hora, o bolo foi só aquele segundo que veio, e às vezes ainda desce meio amargo, dependendo do que de como esteja, do remédio que esteja tomando, às vezes ele dá uma alterada, né? Não fica tão bom, mas o olho da gente, a gente quer comer, mesmo sabendo que depois vai passar mal, né, Rita? Às vezes a gente até dá uma passadinha de mal lá com os cafés da vida, dá uns trocinhos lá, mas a gente quer tomar aquele negócio. Mas a gente pode resistir, é um segundo de prazer para muito tempo de dor, às vezes, trazendo para o material, trazendo para o físico, que às vezes a gente toma um café, aí bate o troço lá todo e complica o resto do dia da gente. Nem sempre é assim, mas às vezes acontece. E a mesma coisa quando a gente cede a uma situação que nós já estamos livres para resistir a Ele. Para a liberdade Jesus nos chamou, para viver nessa liberdade, nessa alegria que Ele tem para nossas vidas, porque o Senhor nos fez, o Senhor nos chamou para sermos filhos de Deus, e como filhos Ele quer que nós tenhamos as características dele. E esse livro de Gálatas, né, esse capítulo 5, é o que vem falar de todas as obras da carne, vem falar das obras do Espírito, mas hoje o que eu quero realmente fixar é nisso, fixar na nossa mente é isso. E Romanos fala isso lá em 6,18, libertos do pecado, fostes feitos escravos da justiça. Já não somos mais escravos do pecado, nós já não temos mais o jugo do pecado sobre nossas vidas, não temos mais esse peso de Satanás sobre a nossa vida, não temos mais o domínio dele, porque nós escolhemos outro Senhor para nossas vidas, estamos debaixo do senhorio de Jesus, e debaixo do senhorio de Jesus nós podemos ser livres, não somos obrigados a nada, ninguém obriga, nem Jesus. Se a gente não vier, se a gente não frequentar, se a gente não ler a palavra, se a gente não orar, se nós não fizermos nada disso, o Senhor não vem e não coloca sobre nós um peso. Agora a gente sabe de lugares que, se não fizerem as obrigações deles, as coisas complicam para a vida deles. Sabemos, né, de quando falam a respeito de religiões aí complicadas, sabemos que tem peso sobre a vida deles. Se não for lá servir lá os guias deles, os espíritas lá, sei lá, os camaradas de lá, eles fazem umas porcaria lá com os que eles chamam de cavalo, já de cavalo, já não é nem de outro nome. Então, nós temos que ver isso para liberdade. Jesus nos chama e Ele quer nos ver cada dia mais livres nele. E podemos ser, meu irmão, podemos ser livres das enfermidades, podemos ser livres da raiva, da ira, dos rancores, de todas as enfermidades psicossomáticas das nossas vidas, e a palavra do Senhor diz isso. De todas as feridas da nossa alma a gente pode ser livre, porque Jesus nos chamou, Jesus nos convidou, Jesus trouxe a gente para a sua luz. Aquilo que não é bom, se o Senhor tem algo que Ele lista lá, que nós não devemos fazer, é porque não é bom para nós, não é porque, não, eu só não quero que faça, não, é porque não é uma coisa que é boa para nós, vai ser ruim para nossas vidas, amém? Que nós fiquemos nessa palavra, para a liberdade que o Senhor nos chamou, e somos livres para realmente andarmos nele e com Ele, em nome de Jesus, amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar nessa noite, aleluias. Pai, é diante de Ti, ó Deus amado, que nós estamos nesta noite. Somos, Senhor amado, aleluias, conscientes de que somos livres, ó Deus. Somos livres para Te adorar, Senhor. Somos livres para Te louvar. Somos livres, Senhor, para Te bendizer. Somos livres, Senhor amado, para entrar na Tua presença. Pai, que privilégio é esse? Somos livres para entrar na Sua presença, Pai amado. E nesta noite, Pai amado, nós queremos declarar, ó Deus amado, aleluias, Pai, libertação àqueles que estão cativos, àqueles que estão oprimidos, aqueles, ó Deus amado, Senhor, que não sabem como sair, ó Deus amado, do lodaçal, Pai, do lamaçal, Pai amado, aonde se enfiaram, Senhor. Nós queremos declarar, ó Deus amado, aleluias, Pai, aqueles que estão ainda, Pai amado, nas trevas, imersos nas trevas, ó Deus.
ou que voltaram para ela, Pai, não entenderam a sua liberdade, ó Deus, e voltaram para ela, Senhor. Nós queremos declarar, ó Deus amado, a libertação, Pai amado, Senhor, como uma luz, como luz que o Senhor é, ó Pai. Ilumina, Senhor, o caminho dos nossos irmãos, em nome de Jesus, dos que se afastaram, em nome de Jesus Cristo. Visita cada corpo, Senhor, trabalha e opera as tuas maravilhas, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus.